E diz assim: quem resiste à autoridade fará o que, irmãos? Trarão sobre si o que? Condenação. Eu falei misericórdia, mas eu quero desonrar. Não que você possa concordar com o que elas fazem, com o que elas praticam. Nós temos o que Neemias fez? Quem que destruiu Jerusalém? Quem destruiu Jerusalém? Neemias poderia falar para o rei: eu estou triste, porque esses reis foram lá e destruíram a minha cidade. Mas quando o rei perguntou para ele, ele fez o quê? Viva o rei para sempre. Ele honrou ao rei. Ele honrou ao rei. Amém? Só queria, capítulo 13, só poder fazer compartilhar esse irmão com os irmãos a respeito de autoridade. Então, disse Neemias o que, queridos? Viva o rei para sempre. Aí ele disse: como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolado, tendo sido consumidas as portas a fogo. Sabe por que ele falou, irmãos? Aqui, ó, ele não falou de Jerusalém, ele disse que sepulcro dos meus pais. Este povo, à época, irmãos, eles honravam muito os seus ancestrais. Então, Neemias não foi lá e disse: porque Jerusalém está destruída, não, porque ele disse: como eu posso me alegrar, né? Se a Bahia está destruída, né? Ele não disse isso, ele disse assim: onde? A cidade de quem? Aonde estão, que, irmãos? O lugar do sepulcro dos meus pais. Olha que sabedoria. Isto é Deus. E o versículo 4 diz assim: e o rei me disse: que me pedes agora? Ele você viu que Neemias não pediu nada até aqui? Ele só disse que já apareceu lá triste. Depois, como eu posso me alegrar, se estão destruídas o local do sepulcro do meu pai. Às vezes nós pedimos tanta coisa às pessoas, né? A palavra do Senhor nos diz que nós devemos pedir a quem, irmãos? Peça a Deus. A Deus. Porque Deus vai usar. Se ele tiver que usar o pastor Ondino, ele vai usar. Se tiver que usar o pastor Mazalém, ele vai usar. Se tiver que usar o pastor Leão, ele vai usar. Se tiver que usar o Isaías para abençoar alguém, ele vai usar. Não importa quem ele vai usar. Mas se você pedir, peça a Deus. Bate, a palavra de Deus diz que nós devemos bater, né? Mas para o Senhor. E disse, versículo 4: e o rei me disse: que me pedes agora? Olha só, antes dele responder ainda, no versículo 4, o rei me disse: que me pedes agora? Ele disse: então orei ao Deus do céu. Antes dele responder ainda, o que ele fez? Antes dele falar, orou ao Senhor. Eu penso que fosse assim, né? Se eu estivesse aqui conversando com o pastor Ondino, falando para ele que era o rei, ele me perguntou por que eu estava triste. Eu disse para ele. Aí ele me pergunta: o que queres? Me diga o que queres, então. Aí eu já tinha orado ao Senhor, por ele disse: meu Deus do céu, é agora, né? Eu já tive medo de falar para ele porque ele estava triste. Às vezes é aquele momento onde você está em determinado lugar, que você, antes de responder, você ali em pensamento, você ora ao Senhor e diz: Senhor, agora é o Senhor que tem que agir. A todo momento, Neemias estava fazendo o que, irmãos? Orando. E ele disse: se é do agrado do rei, e se
me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique.